Eu me chamo Angélica e vou apresentar sobre a caracterização do comportamento em fadiga do polímero ABS. Primeiro, vamos definir o que são os polímeros. Polímeros são materiais dúcteis que se rompem sob tração e sofrem grande deformação. São divididos em naturais e sintéticos, sendo essa última classificação dividida em termoplásticos e termorrígidos. Nessa apresentação, irei focar em explicar o comportamento do termoplástico ABS em fadiga. A ABS é um material considerado leve, com boa resistência à tração e grande módulo de elasticidade. Já a fadiga é uma falha que ocorre devido à carga dinâmica cíclica, ou seja, fratura após carregamento repetido. A natureza dessa falha é frágil, mesmo em materiais dúcteis. Os procedimentos da fadiga são a nucleação, que seria o início da trinca, a propagação da trinca e a ruptura final. Sabemos que a tensão média modifica o limite de resistência à fadiga e que existem vários métodos que corrigem esse efeito. Dentre eles podemos citar Goodman, Soderberg, Gerber e ASME elíptico. Este trabalho tem por intuito investigar os modelos do efeito de tensão média mais adequados para o material, no caso o ABS. A análise desse projeto foi realizada utilizando um método de elementos finitos, no software ANSYS 2021-R1. Foram modelados dois corpos de prova seguindo a norma ASTM D63814 do tipo 1, um corpo inteiramente sólido e um componente em casca. Os estudos foram feitos com a peça engastada em uma das extremidades e um carregamento aplicado à outra. O carregamento utilizado foi o cíclico, com variação nas razões de tensões com amplitude constante. Dessa forma, foram utilizados dados de carregamento da análise feita por Felipe Caixeta Pereira em seu trabalho Caracterização do comportamento em fadiga do plástico ABS produzido por extrusão e manufatura aditiva, para que fosse possível comparar os dados simulados com o estudo experimental e, assim, determinar qual método de tensão média melhor se adequava ao comportamento do ABS. Com a utilização do método de elementos finitos, sabe-se que quanto mais refinada a malha for, mais preciso será o resultado obtido. A precisão utilizada neste trabalho foi de 1 milímetro. Como mostram os gráficos, a malha já havia convergido em ambos os casos. Analisando a convergência da malha, foi possível perceber que tanto para o caso sólido quanto para o componente em casca, a malha obteve uma convergência muito parecida. Utilizando os dados da curva de razões de tensões igual a 0,3 e os dados do carregamento de razões de tensões igual a 0,1, foi possível obter os gráficos na tela. Dessa comparação, entre os dados simulados e os dados experimentais, podemos observar que a curva que mais se aproxima dos resultados obtidos em laboratório é a de Gerber, tanto no caso do componente em casca, como no caso do componente sólido. Vocês podem observar na tela que a curva experimental é a amarela e a curva de Gerber é a vermelha. Podemos dizer que o mesmo comportamento se repete quando se utiliza os dados da curva de razões de tensões igual a 0,1 comparados com o carregamento de razões de tensões igual a 0,3. Os dados da curva simulada que mais se aproximam dos resultados experimentais são os de Gerber, novamente em ambos os casos, componente em casca, tanto quanto em elemento sólido. Sendo que os dados da curva de razões de tensões igual a 0,1, comparados com o carregamento de razões de tensões igual a 0,3, mostram curvas melhores comparadas aos valores experimentais do que os dados de razões de tensões igual a 0,3 comparados com o carregamento de razões de tensões igual a 0,1. Com isso, é possível concluir que Gerber se mostrou o melhor método para a correção do efeito de tensão média, como já era esperado pela teoria. É possível notar que, como diz na teoria, quanto maior for o valor das razões de tensões sobre amplitude constante, menor será o valor de ciclos até a falha. Também é visto que quanto maior o valor da tensão média sobre amplitude constante, menor será a vida em fadiga. Com tudo o que foi exposto até aqui, sabe-se que para continuar a investigação, o ideal seria a realização de procedimentos experimentais. Muito obrigada!